Amém. Estenda a sua mão em direção ao pastor Délcio, né? Agora, né? Glória a Deus. Pai, obrigado pelo seu filho mais uma vez estar aqui, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, nós louvamos a Deus, pois hoje ele vai trazer a palavra, Senhor, já depois de um tempo, Senhor, sem pregar por conta do que passou, Senhor, mas hoje aqui ele está, mais uma vez, para te adorar, para te louvar. Em nome de Jesus, derrama da sua bênção, Senhor, sobre ele, em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Assim como o pastor falou, nós ficamos dias em casa de quarentena, mas graças a Deus o Senhor tem abençoado e nós estamos de volta aqui, né, nessa noite, para trazer uma palavra, né, essa palavra que vem aos nossos corações. E é uma responsabilidade muito grande de estar encerrando essa campanha, né, Minha Vida no Altar. Né? É muito importante e nós entendamos, né, que como que é colocar a nossa vida no altar. É muito importante. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 22, versículo 9. Gênesis 22, versículo 9. E ele chegando ao lugar de que Deus lhe dissera, Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs no altar sobre a lenha. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez o pastor orou, mas nós queremos entregar a nossa vida na presença do Senhor. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Deus, por estar aqui neste momento, Senhor. Pai, que o Senhor sabe das minhas limitações, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, tocar, Senhor, nos nossos corações, ó Pai, e trazer, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Deus amado, nós queremos pregar o Teu Evangelho, Senhor. Nada além a mais do Teu Evangelho, Senhor. Aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ordenou, ó Pai, para que nós possamos pregar, ó Deus, um Evangelho, ó Pai, onde que traz libertação, Senhor, um Evangelho traz cura, Senhor, que é um evangelho que traz salvação, ó Deus, e assim neste momento, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, abrir as portas do céu, ó Deus, e derramar as Tuas bênçãos sobre nós, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar um pouquinho. Irmãos, aqui nesta noite, eu vou usar o celular, eu quero falar um pouquinho, né, nós vamos um pouquinho sobre esta campanha. É uma campanha, né, tremenda, onde que nós vamos seguindo, né, no caminho da fé, no caminho onde que o nosso pai Abraão passou, e ele tem muitas coisas para nos ensinar, e nesta noite não é diferente. Assim como as várias, quinta-feira, que aqui foram pregados, vários altares foi erguido e vários altares foi adorado a Deus. E hoje nós estamos aqui, nessa noite, para nós entregarmos na presença de Deus. Para nós nos já chegarmos completamente na presença de Deus. E eu quero que você pegue a Bíblia, abra lá na carta de Paulo aos Gálatas, né? E no versículo 3 e o 6. Bem, que nós vamos dar mais uma passada, depois nós vamos voltar de novo em Gênesis 22, 9, e depois nós voltamos lá, mas agora eu quero que você abra lá em Gálatas 3, 6.
6, e diz assim: assim como Abraão creu em Deus. É assim nesta noite que nós queremos que cada um de vocês possa crer em Deus. E esse é o objetivo dessa campanha Minha Vida no Altar. É que para que você se aproxime de Deus, para que você tenha plena confiança em Deus, que você se coloque de uma maneira completamente diferente na presença de Deus, nos entregando de corpo, alma e espírito. E aqui vem falando que, assim como Abraão creu em Deus, o patriarca foi justificado por fé, não por obras. É muito importante, nós sabemos que muitas vezes nós fazemos uma campanha e muitas vezes nós chegamos e falamos assim: olha, Senhor, eu vou fazer essa campanha essas 7 quinta-feira, ou eu vou fazer esse jejum, né? Aí durante 15 dias, 10 dias, e muitas vezes nós nos colocamos em prol, que eu vou fazer isso, em prol de uma cura, em prol de uma libertação. Mas eu quero falar para você nesta noite, falando assim: olha, o patriarca Abraão, ele foi justificado por fé e não por obras. O que eu quero falar com isso? Irmãos, quando nós chegamos e colocamos em primeiro lugar, chegamos falando assim: olha, eu vou fazer essa campanha para mim ser curado. Eu vou fazer essa campanha para mim ser liberto. Aí nós estamos colocando em primeiro lugar o que? Eu estou falando para Deus: olha, Deus, eu vou me sacrificar, porque eu quero ser liberto. Eu quero jejuar para que eu possa obter essa cura. E nós estamos colocando como se fosse colocando em primeiro lugar uma obra. É muito importante nós entendermos isso. Em primeiro lugar, quando você fazer assim: olha, eu vou fazer essa campanha que agora está iniciando, assim como a pastora falou, de avivamento. Para quê? O meu objetivo maior é me aproximar de Deus, me fortalecer a minha fé, porque uma pessoa que está perto de Deus, com certeza, ela vai ser curada, ela vai ser liberta. Então, em primeiro lugar, você coloque em objetivo de você conhecer mais Deus, de você se aproximar mais de Deus. Não venha falando assim: olha, eu vou para a igreja porque eu quero ser curado, eu vou fazer isso para que eu seja curado. Não, coloca: Senhor, eu estou colocando a minha vida no altar, eu estou apresentando a minha fé ao Senhor, porque eu creio no Senhor. E isso lhe foi imputado como justiça. Concluindo o versículo: a justiça de Deus é imputada a uma pessoa só sobre a base da fé em Cristo e o que Cristo tem feito na cruz. Nós temos que olhar mais para Jesus, olhar o que Jesus fez por nós na cruz. Quando nós formos aproximar de Deus, nunca se esqueça de você falar: Deus, eu te agradeço por o Senhor ter enviado o teu filho amado, sem nenhum defeito, e ter morrido por mim, uma pessoa pecadora, uma pessoa que não merece isso, mas pela tua infinita misericórdia,
O Senhor enviaste o teu Filho para salvar esse mundo de treva, de escuridão. E nós te agradecemos por isso. Olhai para Jesus. Agradeça a Ele todos os dias. Aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor. O adore. Corpo, alma e espírito. Verdadeiramente. Crendo nele. Confiando nele. Porque Ele é o teu Deus. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos libertar. Deus quer o bem para nós. Mas muitas vezes chegamos diante dele, não sabemos pedir direito, não se comportamos direito. E nesta noite é a minha vida que está ali sobre o altar. É a minha vida como se tivesse sido um livro colocado no altar e falado assim: olha, aqui está o livro aberto. Vamos ver o que você fez, irmão Delcio. Como que você se comportou quando eu falei no primeiro chamado, no altar do chamado? Como que você está? Você tem obedecido aquilo que foi falado, aquilo que eu pedi para você fazer? Ide pregai o Evangelho, levai a palavra de Deus às pessoas que precisam, aquelas pessoas que necessitam das boas novas. E nesta noite, é noite para que nós possamos olharmos para nós, para a nossa vida, como que ela está. Se esse altar que aqui está, que nós estamos colocando na nossa vida, o altar que representa o juízo de Deus, quando nós chegamos lá, o tribunal de Deus, que quando chega lá e fala assim: irmão Delcio, e aí? O que você tem feito? É um preparamento para que nós olhamos para nós, porque quando chegarmos, vai ser assim, vai ser colocado sobre a tua vida, sobre o altar, e você vai prestar conta de tudo aquilo que você fez. Versículo 7 de Gálatas 3: sabei, pois, os que são da fé. Veja, sabei, pois, que os que são da fé. Olha um pouquinho aqui para mim, depois passamos para a parte B. Os que são da fé apresenta a fé, e a fé somente como fundamento. Seja, você é filho de Abraão, você vive pela fé, e você tem que apresentar no altar do Senhor a tua fé, somente a tua fé, como fundamento, como base. É aquilo sólido, aquilo onde que você se apega, aquilo onde que você fala assim: olha, esse firmamento, esse alicerce, esse baldrama aqui eu posso confiar, porque eu sei que Deus é poderoso. Mas o objetivo da fé deve ser sempre a cruz de Cristo. Nós temos que apresentar a nossa fé, somente a nossa fé como fundamento. Mas o objetivo da fé tem que ser Jesus. Tem que ser sempre a cruz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Continuando a parte B do versículo, diz assim: são filhos de Abraão. São filhos de Abraão, aquele que tem fé. Os filhos legítimos de Abraão é aquele que apresenta
a fé. Somente a fé. Quando ele chegar na presença de Deus. Por que eu quero falando isso? Porque muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, eu vou carregar uma cruz daqui para Maringá. E quando chegar no altar, ele vai apresentar aquilo que ele fez. Aquilo que ele carregou. E quando ele chega lá, ele quer falar assim, olha, e aí? Eu fiz a minha parte. E agora? Você vai fazer a sua ou não vai? Não é assim. Os filhos de Abraão, nós temos que, na nossa fé, quando nós chegarmos no altar, nós temos que apresentar a nossa fé diante do Senhor. Jesus disse assim, olha, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé te libertou. É a nossa fé que nós temos que colocar em Jesus Cristo. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio, a palavra de Deus como fundamento de todas as coisas. Nós temos que olhar para a Bíblia e saber, olha, aqui está a resposta para aquilo que eu preciso, a resposta para minha libertação, aqui está a resposta para a minha cura, está na palavra de Deus. Amém? Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Está lá em Gênesis 12, do 1 ao 3. Em ti serão benditas todas as nações. Deus abençoou todas as famílias da terra. Todos nós somos abençoados através de Abraão. Através da linhagem de Abraão. Continuando. De sorte que os que são, qualquer pessoa que seja da fé em Cristo e a cruz, são benditas, são benditos como o crente Abraão. Ele recebeu a justificação pela fé. E assim também nós vamos receber pela fé em Jesus Cristo, confiando no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para nós correr. Agora vá na Gálatas 4, versículo 22. Só uma página para frente. Diz assim: porque está escrito em Gênesis 16, 15, 21, do 2 ao 3, que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Um da escrava, H, e o outro da livre, Sara. Bem, quero que você olhe isso aí, porque depois nós vamos chegar lá de volta no altar, no versículo que nós lemos, naquela passagem em Gênesis 9, 22, 9 e o 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, pela conspiração de Abraão e Sara. Ismael nasceu pela conspiração de Abraão e Sara. Mas o que era da livre, seja de Sara, é Isaque, nasceu por promessa, por uma ação do Espírito Santo.
que nessa noite nós possamos estar com Isaac, sermos nascidos do Espírito Santo, livre. Jesus nos libertou, portanto nós vivemos como pessoas livres, não pessoas que estão na escravidão, pessoas que ainda estão nas trevas. Não, nós estamos livres. Jesus nos libertou. Graças a Deus. Agora pular para o 28. Versículo 28. Mas nós, irmãos, todos nós que aqui estamos, os crentes, somos filho da promessa, como Isaac. A promessa é um quadro do Messias que chegou através da linhagem de Isaac para concedermos a libertação ao povo oprimido pelo pecado. Quando Deus disse a Abraão: em ti todas as famílias vai ser abençoada. E aqui está cumprido. Que Deus falou, olha, através de Abraão, Isaac, depois veio Davi, e de Davi, José, o pai de Jesus. A bênção estava ali em família, mas quando chegou em Jesus, ela expandiu para todas as pessoas. Todo aquele que crê em Jesus, ele é abençoado, ele é liberto. A salvação é para todos. A bênção veio. Então, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, é alcançado por essa bênção, a bênção da salvação que começou lá em Abraão, quando Deus falou, olha, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus abençoou. Bem? Mas como estão aqueles que eram gerados segundo a carne, ou seja, Ismael perseguiu o que? Perseguiu o que? O era segundo o Espírito, que é Isaac. Assim também é agora. Assim também é hoje. Isaac e Ismael simbolizava a nova e a velha natureza do crente. Agar e Sara testificaram as duas convênios, ou seja, as duas alianças da obra e a graça. Da escravidão e da liberdade. Tal como Paulo, aqui do coisa eu coloquei, como Paulo explica para nós, no versículo 30, nós lemos aqui, vai falar assim, olha, mas, quer dizer a Escrituras, em Gênesis 21, 10, está escrito, lança fora a escrava e o seu filho. Essa é uma passagem que muitas vezes as pessoas ficam assim, meu Deus, até mesmo na novela que estava passando, né? Eu vi ali assistindo e falando assim, nossa, né? Como que Deus, né, permite isso? E como Abraão expulsa o teu filho? E Isaac ali pedindo, pai, eu não quero ir. Pai, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. Mas Abraão manda que eles vá embora. E Deus fala para não, deixa. Mande que eles vá embora.
E ele vai. Então essa passagem muitas vezes, né, nos confunde um pouquinho, fala assim, nossa, meu Deus, mas como pode uma coisa dessa? Como pode Deus permitir isso? E Deus fala, olha, o nascimento da nova natureza exige a expulsão da velha natureza. É impossível melhorar a velha natureza. Deve ser expulsa. Quer dizer, colocada em uma posição inativa, ou seja, colocar no deserto. A nossa natureza, nós não podemos melhorar, nós temos que expulsar ela de nós. E colocar num lugar inativo, ou seja, no deserto, onde ela não venha mais crescer, produzir. Ela tem que ser afastada. Por isso que Deus falou, olha, tira a velha natureza do mundo, ela tem que ser tirada fora, tem que ser lançada fora. Não tente melhorar. Ah, eu vou dar um jeitinho. Não, eu só vou fazer um pouquinho aqui, mas aquele pecadinho que está ali, eu vou deixar ele ali. Não, tem que lançar toda a natureza pecaminosa fora, para que Deus possa agir na nossa vida. Só pode ser feita pelo crente, que é evidência da fé constante na cruz, que estão na liberdade da ação do Espírito Santo para produzir esta obra imprevisível. É assim que nós temos que fazer. Quando nós olhamos e vemos que tem coisas erradas da nossa vida, não temos somente cobrir, mas não, temos que jogar fora completamente, ser arrancada de nós, e não coloque num lugar que depois ali ela venha crescer de volta, que ela possa voltar para você. Não, jogue fora, num lugar onde que não venha produzir mais. Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Paulo dá uma ilustração dramática do conflito irreconciliável entre a salvação pelas obras e a salvação pela fé. É assim que nós temos que ver. Em primeiro lugar, nós colocamos a nossa fé. Nós somos pessoas cristãs. E nós não vivemos por vista, por obras. Nós temos que fazer obras, mas nós fazemos obras por quê? Coisas boas, porque nós somos salvos, nós somos cristãos, é por isso que nós fazemos. Nós não fazemos obra para nossa salvação, mas nós fazemos obras já porque nós somos salvos. É assim que nós fazemos. De maneira que, irmãos, somos filho não da escrava, H, Ismael e a lei, mas da livre. Não somos filho da lei, mas sim filho da livre e da fé. É assim que nós temos que nos comportar diante da presença de Deus e quando nós chegarmos no altar do Senhor. Amém? Glória a Deus, é onde está passando. Vamos voltar lá em Gênesis 22, 9. Glória a Deus. E tendo chegado ao lugar que Deus lhe havia dito. Que lugar é esse? Este é o lugar onde que Davi tinha comprado,
tinha comprado um terreno ali onde que se construiria o templo de Salomão. Sobre este lugar. Fui buscar, entender mais e saber assim, olha, o que está hoje sobre o Monte Moriá. Está assim, a cúpula da rocha, que está lá construída. E ele vem falando que sobre este lugar ali era sobre onde Abraão ia fazer o sacrifício do teu filho. No templo ficava ali o lugar santo do santo, onde a arca da aliança ficava. Era sobre este lugar. É muito importante. E essa passagem, até na televisão, quando eu estava assistindo, eu pensei até que eles iam, sei lá, colocar mais ali, não, porque é muito importante esse lugar. Ou seja, aqui, quando Deus pediu para Abraão sacrificar o teu filho, aqui está o coração do plano de Deus para a salvação do mundo. Deus estava apresentando ao mundo o que ele ia fazer. Essa passagem, se você olhar, fala assim, olha, aqui está o coração da salvação. Quando Deus chegou e falou com Abraão, edificou ali Abraão um altar. Aqui eu já falei, acredita-se que o lugar santíssimo que continha a arca da aliança, o pacto do templo, foi construído exatamente sobre este ponto. E aqui ele vem falando, e pôs a lenha em ordem. O que é pôr a lenha em ordem? O que isso traz para nós? O que isso quer dizer? Significa a cruz de Cristo. E ele diz, e atou Isaque seu filho, típico de Jesus quando foi pregado na cruz. E o pôs sobre o altar em cima da lenha, típico de Jesus estirado na cruz. E nós vemos que quando Abraão foi para o Monte Moriá, ele colocou Isaque sobre um jumentinho. Isaque levava a lenha e foi montado no jumento. E nós vemos que Jesus, quando foi para a cruz, ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Toda essa passagem está falando de Jesus Cristo. Mas aqui também está falando Abraão, ele, um homem com a fé inabalável. E Deus falou, olha, vários e vários altares, assim como foi pregado e falado. Mas quando chegou aqui, Deus falou, vamos ver se a fé de Abraão está fundada na rocha mesmo. Vamos ver agora, neste momento. E ele diz, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, o punhal, para imolar o seu filho. Aqui talvez nós pensamos, puxa, mas talvez Deus pediu muito, exigiu muito mais de Abraão do que de qualquer outro homem. Quando Abraão tomou o cutelo ou a faca
ele se entregou completamente. Ele falou, olha, aqui está. Então Deus falou, não faça mal ao menino, porque eu sei que você me teme. Sei que a tua fé é forte. Porque Abraão sabia que Deus ia ressuscitar o menino. Se nós formos lá no versículo 7, Deus vai falar, olha, Abraão falou para aqueles 2 homens que iam com ele, fiquem aqui, eu e Isaac vamos subir o monte, vamos ali, vamos adorar, mas vamos voltar. Nós vamos voltar. Abraão já foi na certeza que Deus ia ressuscitar o menino. E nesta noite, eu quero que você tenha plena confiança no Senhor. Para nós obter a misericórdia de Deus, nós precisamos ter misericórdia. Ser misericordioso com a outra pessoa, ajudar. Amém? Que nesta noite, mas não dá para nós entrarmos mais, né, no assunto, mas eu quero deixar para você, Deus conta com você. Deus quer que você se levante de uma maneira especial, colocando em primeiro lugar Ele, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Amém? E neste momento agora, já para nós encerrarmos, né? E aqui eu coloquei, eu quero chamar aqui o pastor, né? Chamar o pastor Renato, chamar aqui também o irmão Jefferson, o pastor Jefferson, chamar também a pastora Carla, né? Eu queria que eles ficassem aqui, a pastora já está aqui, porque todos os altares que foi pregado, vai estar também aqui, estendendo as mãos e abençoando. Nós chegamos ao fim da campanha, mas para Deus não é o fim, é o começo de uma nova vida em Cristo Jesus. E eu vou pedir para o pastor estar orando, né? O primeiro altar foi chamado, assim como nós chegamos ao fim, mas para Deus é o começo. Então nós vamos começando para uma nova vida. Amém. Eu agradeço a todos vocês. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Nós já estamos aqui em... Nós vamos estar orando por este momento. Agradeço a todos aqueles que trouxeram a palavra, né? Faltou a irmã Aira aqui, né? Ela não participou, né? Só foram nós mesmos, né? O altar, tá? A fé de Abraão. Deus queria ali falar assim, Abraão, eu farei de você pai das nações. No momento eu quero aquilo que está em primeiro lugar na sua vida, né? Eu quero testar, né? Talvez Deus não falou dessa forma para ele, obviamente, né? Mas Deus pegou aquilo, né? Que talvez Abraão estava querendo colocar em primeiro lugar ou tomando o lugar de Deus, e Deus coloca uma prova em Abraão, e Abraão entrega o seu filho, né? E Deus provê um cordeiro na hora que ele estava ali para sacrificar o filho. Queridos, Deus quer esta fé. Tenhamos essa diante dele. Amém? E eu quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, por estas 7 semanas. Obrigado, Senhor, por cada um que participou, por cada pessoa, Senhor, que entregaram, Senhor, suas vidas de Deus,
por cada momento, ó Senhor, que passaram, Senhor, buscando, Pai querido, orando, Senhor, intercedendo, Deus, por cada alma, Senhor, que veio para Jesus. Nós te damos glória, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um desta igreja, abençoa, Senhor, todas as famílias dessa igreja, Senhor, cada pessoa, Senhor, que participou dessas 7, Pai querido, quinta-feira, Senhor, da vitória. Pai, que teus filhos sejam abençoados em nome de Jesus, Senhor. Nós também oramos, ó Pai, pela vida da irmã Dalva, Pai querido, que ela não está bem. Nós colocamos, Senhor, ela diante de Ti, ó Pai, e nós cremos, Senhor, que Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu és o médico que cura, Senhor. Pai, que ela seja curada do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós oramos, profetizamos sobre a vida da irmã Dalva, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, queridos. Só fazer a última oração e já dando a bênção apostólica. Amém, queridos, foi abençoado? Amém, graças a Deus. Então, quinta-feira que vem é a campanha do avivamento, você não pode faltar. Faça um compromisso, sabe, um compromisso com Deus. Venha para essa campanha com o coração aberto para você receber de Deus um avivamento, para você ter a tua fé renovada, para você andar acima das nuvens, no sobrenatural de Deus, amém? Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por tudo que o Senhor realizou, por tudo que o Senhor ministrou em nossos corações. Muito obrigada porque o Senhor usou a cada um, Senhor, dos teus profetas, para pregar aqui a tua palavra e declarar, Senhor, a tua palavra na vida dos teus filhos. Pai querido, agora leva o teu povo em paz, em segurança, Senhor. Dá, Senhor, uma noite de descanso, que amanhã, sexta-feira, seja um dia produtivo, um dia abençoado na tua presença, Pai. Oh, Senhor, e que quinta-feira que vem, Senhor, que nós começamos uma nova campanha, que o Senhor esteja conosco, Senhor, assim como o Senhor tem sido. E também domingo, Senhor, venha abençoar o culto da família, Pai querido, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Amém. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.